Muito bem. Vamos então começar fazendo uma definição de desenvolvimento. Eu sou o professor Josino Malagueta, tá bom? Vamos lá? O termo desenvolvimento apresenta várias acepções. Nós vamos aqui colocar algumas delas para a gente poder ter esse conhecimento. Então, desenvolvimento pode significar o processo de evolução, crescimento e mudança de um objeto, pessoa ou situação específica em determinadas condições. Essa é uma visão, uma definição de desenvolvimento. Mas tem outras. Vamos lá? Desenvolvimento também é a condição de evolução que sempre tem uma conotação positiva, já que implica num crescimento ou passo para etapas ou estágios superiores. Então, também chama de desenvolvimento. E pode ser aplicado a situações objetivas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um país ou de uma cidade, né, de um continente como um todo, certo? Então, aí nós definimos desenvolvimento. Mas nós vamos tratar também de crescimento econômico, né? Para falar de desenvolvimento, é importante também ter essa ideia de crescimento. Como nós estamos falando de desenvolvimento capitalista em meio ambiente, é interessante que a gente busque refletir sobre o que é crescimento econômico, tá bom? Vamos lá? Então, crescimento econômico é o aumento da capacidade de uma economia em produzir bens e serviços no âmbito da comparação de um período de tempo. Por exemplo, pode ser 1 ano, 10 anos, né? Os especialistas, os economistas, eles fazem essas análises. Então, crescimento econômico também é medido em função do produto interno bruto de determinado período de tempo. Então, as pessoas, né, os especialistas, eles vão medir tudo aquilo que um país produziu, né, no determinado período, e eles vão então dizer, o país cresceu 10%, cresceu 5%, cresceu negativamente, né? Muitas vezes o país cresce negativamente, quando ele não consegue produzir riquezas suficientes para pagar suas dívidas. E aí vamos ver o que é realmente o PIB, porque nós falamos de PIB, o que é PIB? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, durante certo período. Isso inclui do pãozinho até o apartamento de luxo. Muito bem, então o crescimento econômico é medido pelo PIB, né, pelo Produto Interno Bruto. Por que nós colocamos aí desenvolvimento e crescimento econômico? Para a gente poder fazer uma comparação, né, já que nós estamos falando de desenvolvimento capitalista. Será que o desenvolvimento capitalista é desenvolvimento ou é só crescimento econômico? Não é isso? Então, o crescimento econômico significa, né, o aumento quantitativo da produção, cujas consequências serão o enriquecimento, né, da nação e a elevação do nível de vida, mas sem a preocupação da melhoria das condições de vida da sociedade. Não é isso? Então você cresce economicamente, o país pode enriquecer, ter um PIB alto, porém as pessoas podem viver miseravelmente. Por quê? Porque não há distribuição dessa riqueza. Não é isso? Então o crescimento econômico, ele pressupõe apenas o aumento da produção e consumo de bens e serviços, isto é, o aumento da riqueza. Porém, essa riqueza, esse aumento vai aprofundar o quê? Vai aprofundar a poluição, o desperdício das riquezas naturais, as situações de conflitos mundiais, né? A insustentável acumulação de bens e as desigualdades sociais. Então, será que realmente há desenvolvimento quando um país cresce economicamente, mas não há distribuição dessa riqueza na mesma proporção? Nós temos um quadro que vai mostrar bem isso, né? Que vai mostrar essa situação no mundo e no Brasil. Esses dados são de 2015, mas eles refletem exatamente o que a gente vive. Por exemplo,
No mundo, apenas 1% da população mundial detém 50% da riqueza produzida. Vejam lá, né? Enquanto 80%, né, da população fica com apenas 5,5% da riqueza produzida. Então, assim, o mundo se desenvolveu, está se desenvolvendo com essa realidade, né? Vejam lá. E no Brasil, como é que fica essa situação? Apenas 0,2% da população detém 40,8% da riqueza produzida, enquanto 50% da população fica apenas com 2% da riqueza produzida. Então, assim, é essa análise que nós temos que fazer. Quando é que um país realmente cresce economicamente? Quando é que um país se desenvolve? Não é isso? Então, vamos agora voltar para o desenvolvimento, para fazer essa análise. Vejam lá. O desenvolvimento real, ele pressupõe, né, que os ganhos econômicos tenham efeito sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre o sistema social em geral. Quando, por exemplo, o país cresce economicamente, mas não tem esse retorno, por exemplo, em saneamento básico, em educação, né, em saúde, em esporte, então, o que adiantou? É realmente um desenvolvimento ou apenas o país cresceu economicamente? Então, para que haja desenvolvimento, se leva em consideração a estrutura, né, de repartição dos rendimentos advindos do produto nacional bruto de um país. E isso, como eu já falei, revestido em educação, em saúde, em saneamento básico, em transporte coletivo de qualidade, né, em lazer para as pessoas, né? Então, tudo isso vai trazer a análise do que é realmente um país desenvolvido. Já que nós estamos falando de desenvolvimento capitalista, vamos então definir o que é o capitalismo. Então, o capitalismo é um modo de produção em que a organização social da produção é marcada pela separação entre proprietários, né, aqueles que controlam os meios de produção. O que são os meios de produção, professor? São as máquinas, né, a matéria-prima, terras, bancos, instalações, etc. E os que não possuem e nem controlam nada, a não ser sua força de trabalho, que é vendida para poder sobreviver, que é o trabalhador. É isso? Então, nós estamos vivendo no mundo, o nosso país é um país capitalista, o mundo é um mundo capitalista. Então, é por isso que nós analisamos. O comunismo, o socialismo real implantado em alguns países, também tem essa mesma questão de crescer e não distribuir. Também existe, né? Mas nós vamos falar do capitalismo porque nós vivemos no mundo capitalista e o nosso país é um país capitalista. Certo? Então, o que é o desenvolvimento capitalista? É o desenvolvimento realizado pelo grande capital e sob as bases dos valores do livre mercado, das virtude de competição, do individualismo e do Estado mínimo, né? Se prega sempre o Estado mínimo, nós estamos vivendo isso hoje no Brasil, né? As reformas que vêm aí para diminuir o Estado, é isso? Um Estado mínimo sempre para aqueles que ganham menos e um Estado máximo para aqueles que têm tudo. Então, quais são as consequências desse desenvolvimento capitalista? Historicamente, né, é possível afirmar que o desenvolvimento capitalista trouxe avanços na qualidade de vida, não podemos negar, né? São não só para os capitalistas, mas também para a grande massa da humanidade. Por exemplo, a educação que foi estendida universalmente para todos, foi um ganho, né? A saúde que se estendeu também a mais pessoas, né? Então, a gente tem equipamentos que a gente tem acesso, como, por exemplo, a internet, né, os meios de comunicação. Por outro lado, não se pode negar os efeitos deletérios, destruidores, sobre os explorados e ainda piores, sobre os que não são, por falta de emprego. Porque ele não pode nem ser explorado porque ele não tem emprego, e isso nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil de hoje. Uma de suas características é que ele
não é para todos, mas para poucos. Nós vimos isso naquele quadro que nós mostramos, quando apenas 2% da população, né, tem 0,2% no Brasil tem acesso a quase 50% da riqueza produzida. O desenvolvimento capitalista ele é seletivo, tanto social como geograficamente, né? Ele cresce em algumas regiões e não em outras. Também o desenvolvimento capitalista ele se dá em certos países e não em outros. E dentro dos países, em certas áreas e não em outras. Como nós vemos, por exemplo, os bairros chiques, né, onde tem tudo, e as periferias que são jogadas aí, que não tem nada, né, não tem acesso a nada, saneamento básico, a educação, a saúde, né, a moradia de qualidade. E aí a gente pode ver isso nesse quadro que nós vamos aí mostrar para vocês. Olham lá, né? Então aí os países do sul são países pobres, na sua maioria, e os países do norte são os países ricos. E aí, quais são as consequências, né, ainda falando das características, né, dos países do desenvolvimento capitalista. Vamos lá? Sustenta-se o desenvolvimento capitalista, ele sustenta-se em bases de exploração dos recursos naturais, né, como se estes fossem inesgotáveis, destruição dos ecossistemas e exploração excessiva dos recursos naturais. Nós sabemos que o planeta não aguenta, né, toda essa exploração, toda essa tirada de recursos naturais. Geração de resíduos de toda a espécie, os chamados resíduos sólidos, descarte de matérias-primas nos esgotos e pela massiva emissão de gases poluentes na atmosfera, certo? E agora nós vamos falar sobre meio ambiente, né? Então, o que é o meio ambiente? Por meio ambiente, entendemos que seja tudo aquilo que envolve os seres vivos e não vivos da superfície da Terra e que afeta a vida de todos os seres. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela define o meio ambiente como sendo o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, não é isso? E o meio ambiente tem sofrido forte impacto causado pelo modo de produção capitalista que se baseia na utilização dos recursos naturais de forma desenfreada, alheio ao ritmo de produção da natureza. A natureza não consegue repor, né, na mesma proporção que nós destruímos, que nós tiramos da natureza. Então, é essa a questão. Então, como que o meio ambiente vai suportar toda essa exploração, não é isso? Então, o desenvolvimento capitalista ele não está preocupado com as pessoas e não está preocupado também com o meio ambiente, né? O capitalismo explora a força de trabalho humana e os recursos da natureza ao seu esgotamento, né? A pessoa não se preocupa do que virá depois. Como é que nós vamos, as nossas gerações futuras vão viver no planeta? Então, é preciso que haja um freio, né, nesse tipo de exploração. Então, desenvolvimento requer que nós respeitemos o meio ambiente e que nós respeitemos também os seres humanos. Não é possível que um país, que o mundo, né, cresça, produza tanta riqueza e que as pessoas vivam tão miseravelmente. Como é que pode, né? A gente tem que refletir sobre isso. É impossível que nós possamos falar em desenvolvimento quando as pessoas vivem comendo osso, quando as pessoas vivem comendo farelos de arroz, de feijão, né? Ou nem isso muitas vezes. Então, é preciso a gente refletir. Então, que desenvolvimento é esse? Será que nós realmente estamos nos desenvolvendo ou nós estamos apenas crescendo economicamente? É preciso refletir. Então, o país pode crescer economicamente, mas essa riqueza está concentrada na mão de uma pequena minoria, certo? Muito bem, vamos então agora para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então aí nós temos duas questões que vocês vão ler com atenção.
vão responder, que daqui a pouco a gente volta para a nossa correção. Então vamos dar esse tempo para vocês, ler, reler com calma, e aí a gente vai depois responder, tá bom? Então, bom trabalho e até daqui a pouco.
Muito bem, gente. Obrigado aí pela participação de vocês e agora nós vamos fazer a nossa correção, certo? Vamos para a leitura da primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: percebemos que existe diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. Assinale nas assertivas abaixo apenas aquelas ou aquela que tem a ver com o conceito de desenvolvimento, certo? Agora vamos para as nossas questões. Vamos lá. Item 1 diz que considera apenas o aumento do volume da produtividade. Então diz que desenvolvimento considera apenas o aumento do volume da produtividade. Item 2, desenvolvimento são os ganhos econômicos, têm efeito sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre o sistema social em geral. 3. Além do crescimento da produtividade, se preocupa com a preservação do meio ambiente. E o item 4 diz, é apenas o aumento quantitativo da produção, enriquecimento da nação, mas sem a preocupação da melhoria das condições de vida da sociedade. Certo? Então vamos lá. Das afirmativas acima, podemos marcar como correto ou corretos apenas o item 1,
apenas os itens 1 e 2, apenas o item 3, apenas os itens 2 e 3 e apenas o item 4. O que vocês acham aí? Qual é a alternativa que está certa? Segundo vocês, a maioria marcou aí a letra D. Muito bem. A alternativa D é aquela que traz definições que têm a ver com o conceito de desenvolvimento, pois, para o desenvolvimento, os ganhos econômicos têm efeito sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre o sistema social em geral, como também, além do crescimento da produtividade, se preocupa com a preservação do meio ambiente. Muito bem, então a questão 2, marcamos aí a letra D, certo? A questão 2 diz o seguinte, ó, a partir do que foi trabalhado e do seu conhecimento sobre meio ambiente, procure levantar alguns problemas ambientais da sua cidade ou região. Depois de feito o levantamento, proponha uma solução para essa questão. Então, essa questão é uma questão subjetiva, uma questão aberta, que você, aluno, vai, então, dentro da sua realidade, ver os problemas que existem aí. Por exemplo, se for acúmulo de lixo, por exemplo, nos igarapés, na comunidade onde você mora, as pessoas jogam lixo nos igarapés, os igarapés são aí coalhados de lixo. Se você é de município da região aí do interior do Amazonas, principalmente do sul do Amazonas, Lábrea, Humaitá, Puí, você vai dizer o quê? Que um dos problemas aí da sua região é o desmatamento e as queimadas que nós estamos sofrendo nesse momento com as queimadas no sul do Amazonas, não é isso? E aí você vai então propor uma solução. Como que você vai resolver isso? Então as autoridades competentes têm que criar mecanismos de desenvolvimento que as pessoas, por exemplo, parem de queimar a floresta, né? Desenvolvam outra tecnologia para o melhoramento do solo. E na cidade, por exemplo, campanha de melhoramento, de conscientização para que as pessoas não joguem lixo nos igarapés, né? Para que as pessoas possam fazer uma coleta seletiva do lixo, do resíduo produzido. Pode separar plástico, papelão, né? Aquilo que pode ser reciclável, daquilo que é orgânico e que pode ir para o aterro. Então vejam, tem muitas condições que você pode aí, a partir da sua realidade, você pode estar descrevendo, né, essa realidade sobre a questão do meio ambiente. Vejam, é importante que a gente crie em nós também essa consciência, né, de que o meio ambiente ele não é algo separado de nós. Nós somos seres que estamos dentro do ambiente. Não podemos ver o meio ambiente de fora. Se nós vemos o ambiente de fora, nós vamos tratar esse meio ambiente de forma destrutiva. Quando nós nos colocamos dentro do meio ambiente como um ser que faz parte desse ambiente, a gente vai preservar. Porque no momento que nós destruímos o meio ambiente, nós estamos também nos autodestruindo, não é isso? Então, o próprio capitalismo, ou desenvolvimento, capitalismo entre aspas, tem que criar mecanismos de melhoramento do meio ambiente. Não se pode destruir o meio ambiente como nós estamos fazendo, porque o ambiente, a Terra, não tem capacidade de se reproduzir na mesma intensidade da nossa destruição aí do meio ambiente. Nós precisamos, tudo que nós temos na nossa vida vem do meio ambiente. Por isso, é preciso que a gente preserve esse meio ambiente, certo? Muito bem, e até uma próxima aula.